cristão, a gente sabe que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. O que norteia a nossa vida? O que nos dá princípio, base, fundamento para a gente viver o nosso casamento, educar os nossos filhos, se comportar na sociedade? É a Bíblia. Então, quando a gente fala de planos, a gente tem que lembrar que o nosso fundamento é a palavra de Deus, que é ela que vai dizer como a gente vai viver a nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que muitas pessoas, ao fazer planos, elas acabam frustradas, porque quantos de nós já planejou muitas vezes e não conseguiu, né, alcançar com êxito esse plano, né? Quantas vezes a gente fala que por exemplo, um plano muito comum que é o de emagrecer, né? Agora vai e nunca vai. Porque há uma confusão no desejo e no plano. O que eu quero? Qual é o meu desejo, que a gente chama de plano? Emagrecer. Mas emagrecer não é o plano. Emagrecer é o resultado. O plano vai ser aquilo que eu vou fazer ao longo do ano para chegar no fim do ano, né? Ou ao longo do tempo e ir emagrecendo. Ou seja, o plano é uma coisa, o resultado é outra. Então, qual é o plano? Para quem quer emagrecer, né? É fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, treinar todos os dias, criar hábitos que vão te dar a condição ao longo do ano, ao passar do ano, você conseguir, né, ir perdendo peso. Só que muita gente diz assim, poxa, planejei emagrecer e não consegui. Não, você queria emagrecer, mas você não traçou um plano e não fez nada para que esse plano pudesse ser executado e você conseguisse emagrecer. Percebe? Então, quantos de nós fazemos esses planos sem entender, na verdade, o que é um plano e o que é, né, o resultado desse plano? Por exemplo, quando a gente fala de um plano na Bíblia que é fundamental para a vida e para a eternidade do ser humano, o plano da salvação, né? E quando a gente estuda, quando a gente aprende o plano da salvação, a gente vai ver que Deus criou o homem, vai ver a queda do homem por meio do pecado, vai ver o plano de Deus por meio de Cristo Jesus, né? Com a vinda de Cristo como homem, vivendo, morrendo como um sacrifício vivo, ressuscitando, né? E prometendo vir buscar a sua igreja. O plano da salvação, que é a justificação, a santificação e a glorificação. Então, para tudo na vida, inclusive na nossa fé, há um plano. E a gente precisa traçar esse plano e a gente precisa perseguir ele para a gente conseguir os nossos resultados. E em nome de Jesus, né, em 2025, você vai traçar o seu plano, você vai consagrar ele a Deus e você vai ser bem sucedido. E eu quero usar aqui, né, a referência da palavra de Deus para nos nortear em relação aos nossos planos, né, para 2025. Provérbios 16, versículos de 1 a 3 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa a motivação do coração. 3. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus planos serão bem-sucedidos. Veja só o que o autor de Provérbios nos ensina. Em primeiro lugar, quando ele diz assim, ao homem pertence, né, o plano, mas a resposta vem de Deus, ele está dizendo o seguinte: planejar cabe a nós. É uma dádiva de Deus, né, a gente poder planejar. Inclusive, a Bíblia está repleta de orientação para que a gente faça planos, né? Outro texto vai dizer assim: qual o homem, né, que quer executar uma obra e não planeja, não calcula os seus custos, né? É um tolo. Então, a Bíblia nos orienta, e eu já falei aqui também do plano da salvação, a gente planejar para ter uma vida de sucesso. Mas, de acordo com a orientação de Provérbios 16, a gente precisa, em primeiro lugar, entender que a responsabilidade de traçar esse plano é nossa. Sempre fundamentado nas Escrituras, sempre norteado e baseado por aquilo que a palavra de Deus nos dá como fundamento. Mas o primeiro versículo nos ensina que a gente planeja, mas a resposta vem de Deus. Então, se você perceber nesses 3 versículos, a oração ela é fundamental para tudo que a gente vai fazer, para todas as etapas, né, do nosso plano, dos planos que a gente traça para a nossa vida. Ou seja, eu planejo, eu analiso, eu faço cálculo, eu traço as metas, eu vou ali, como eu dei aqui como exemplo, né, em relação a emagrecer, eu vou ao nutricionista,
eu vou pegar minha dieta, eu vou ao mercado, eu vou mudar de hábito, né, na minha alimentação, eu vou traçar o plano. Mas eu coloco isso diante do Senhor. Senhor, o que o Senhor acha? O que o Senhor pensa, né, desse plano? Qual é a tua direção? Qual é a tua resposta? Né? Quais são os teus pensamentos sobre esse plano? Porque a gente traça planos para a nossa vida, para os nossos filhos, para o nosso casamento, para a nossa profissão, e a gente não consulta a Deus. A gente não coloca isso diante do Senhor. A gente não sabe o que Deus pensa sobre aquilo. E muitas vezes a gente vive uma vida como se estivesse remando contra a maré, fazendo força contrária. E se pergunta muitas vezes, por que não dá certo? Né? Por que as coisas estão desse jeito? Porque a gente não colocou Deus, né, a par, ciente, né, daquilo que a gente tinha como plano e não ouviu o retorno dele. O primeiro versículo vai dizer que do Senhor veio a resposta certa. Então a gente deve planejar sim, mas colocar diante do Senhor para que Ele diga para nós sim ou não. Não só para aprovar um plano, dizer, olha, siga em frente, mas para a gente saber o time certo, de quando começar esse plano, né, de como começar esse plano, de onde ir, o que fazer, né, para que o Senhor nos dê sucesso nessa trajetória. Versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos do coração. Gente, quantas vezes você planejou algo legítimo, que não era imoral, não era pecado, não era ilegal, mas a coisa parece que não foi para frente? Quantas pessoas você vê, né, que são pessoas honestas, corretas e que estão à frente de algo que você sente que a coisa não vai para frente? Quantas vezes você viu, né, ou vê pessoas que parecem ser menos competentes que você, menos influentes, ter menos recursos e menos habilidade, mas estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer com sucesso e você não? Esse versículo vai dizer assim: para o coração do homem, né, para o homem, para nós, né, enquanto seres humanos, se a gente é uma pessoa correta, honesta e teme a Deus, enfim, você tem um plano e esse plano é legítimo, né? Não há problema algum no seu plano. Mas aí a palavra vai nos ensinar que Deus, ele não só dá um plano bem feito. Deus, ele não está vendo só a estética do seu plano. Ele não está contemplando só o quanto ele é um bom plano, mas ele está sondando a intenção do teu coração, do nosso coração. Quantas vezes a gente faz coisas fundamentado na vaidade, né, na ganância, ou na raiva, na mágoa? Quantas vezes a gente dá passos que são motivados, né, por algo que não é, né, um propósito de servir a Deus, que não é um propósito de fazer o bem, de compartilhar do Evangelho, de compartilhar da vida que há em Cristo Jesus, né? Então, é importante pensar nisso. Não basta só fazer um bom plano. A gente precisa colocar o nosso coração diante de Deus, para que Deus sonde a intenção do nosso coração, corrija aquilo que precisa ser corrigido e nos dê sucesso, né, nessa caminhada, né, ao colocarmos o nosso plano em prática. Então pensa nisso. Não basta ter só uma estética, basta que o nosso coração esteja aprovado, né, por Deus, para que os nossos planos sejam bem-sucedidos. E por último, consagra ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Veja só, mais uma vez, o autor de Provérbios está nos ensinando a colocar diante de Deus oração. Pedir a Deus: Senhor, olha esse plano, né? Olha cada passo dele, cada coisa que eu tenho que fazer. Coloco diante de Ti. Abra minha mente, meu coração. Me ajuda a ver aquilo que o Senhor vê, mas eu não vejo. Sabe? Seja sincero com Deus, para que o Senhor te direcione, né, naquilo que você precisa de fato fazer, para que Ele abra as portas que você precisa entrar, para que Ele feche aquelas que não é necessário você passar. Então, a oração ela vai nortear todo o nosso coração naquilo que a gente tem que fazer para a execução do nosso plano. Então, é consagrar a Deus as obras para que esse plano seja bem sucedido. Mas eu também quero apontar aqui algo muito importante. Tem gente que confunde, né, essa questão do confiar em Deus, esperar em Deus e executar. A pessoa acha que se ela pôr a mão na massa, se ela fizer o que tem que ser feito, ela vai estar agindo com falta de fé, né? Se eu fizer, não é Deus, porque se Deus vai fazer, eu não tenho que fazer. E aí há uma confusão,
né, naquilo que precisa ser compreendido em relação a esperar em Deus, confiar em Deus e fazer a nossa parte. Quero dar um exemplo prático. Se você é pai ou mãe, enfim, se não é, você é filho, com certeza, né? Pensa numa relação de pai e filho. Os pais querem que o seu filho estude e o filho chega para o pai e para a mãe e diz assim, olha, eu tenho um sonho, eu quero ser médico, por exemplo. E aquele filho então começa a estudar, começa a colocar o seu plano em prática para conseguir o seu objetivo, que é ser médico. Nesse caminho, os pais, eles vão incentivar, eles vão orar pelo seu filho, eles vão investir financeiramente, eles vão fazer o que for necessário para dar todo o suporte, mas de quem é a responsabilidade de estudar, de correr atrás, de fazer o seu papel para conseguir alcançar esse objetivo de ser médico? Do filho. E o fato do filho ter que fazer isso não tira o mérito dos pais que estão apoiando. E o fato dos pais apoiarem não tira o mérito do filho que está estudando. Ao fim dessa jornada, quando você ouve um filho que recebe todo esse suporte, ele vai dizer assim, olha, eu estudei, eu ralei, eu me esforcei, né, eu abri mão de muita coisa, mas eu só cheguei até aqui porque os meus pais me deram todo o suporte, né? Eles pagaram minha faculdade, meu pai me levava todos os dias durante 4, 5, 6 anos para eu fazer, né, o meu curso. Quando não tinha dinheiro eles me ajudavam, enfim. E aí você vai ouvir os pais dizendo, olha, nós fizemos todo o possível para abençoar, para ajudar sim. Foi o esforço dele, né, que o levou a esse resultado. Então você vê, não há demérito na parte de ninguém. Todos estão ali felizes por terem feito a sua parte naquele projeto para que o filho pudesse se tornar um médico. E a nossa relação com Deus não é diferente. O fato de eu traçar um plano e de eu pôr a mão na massa não significa que eu não confie em Deus e não significa que Deus não está trabalhando em meu favor para que eu consiga realizar aquele objetivo. Então, traça o plano, sim, né? Mas consagra a Deus, confia nele e Deus vai te abençoar com toda certeza, né? Então, recapitulando, trace um plano, apresente a Deus, espere a resposta do Senhor para Ele te direcionar. Segundo, entenda que o seu plano pode ser bom, mas Deus está sondando a intenção do seu coração. E por último, consagra ao Senhor o seu plano, sim, ore, dependa dele, mas mãos à obra, vá à luta, né? Faça o que tem que ser feito, colocando sempre diante de Deus para que o Senhor te abençoe e Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus, lutas virão, situações difíceis todos nós vamos enfrentar, mas eu tenho certeza que se consagrarmos a Deus um plano bem feitinho, Ele estará conosco e nos dará sucesso, porque afinal Deus é o maior interessado no nosso sucesso, Deus é o maior interessado no nosso crescimento, né? Jeremias 29, o texto vai dizer isso, né? Porque os planos que Deus tem para nós são planos de prosperidade, de sucesso, de paz e não de vergonha e de derrota. Então, trace o seu plano, confie em Deus e Deus vai te abençoar. Agora nós vamos orar por isso, colocar esse início de ano, os nossos planos diante do Senhor, para que o Senhor nos abençoe e nos dê vitória. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de aprender contigo por meio da Tua palavra, Deus. Que a gente precisa sonhar, que a gente precisa traçar metas, sim, que a gente precisa planejar, mas, sobretudo, apresentar ao Senhor, confiar no Senhor, Deus, e pedir a Tua direção. Ó Deus, nos abençoe nesse ano de 2025 que se inicia. Tantos de nós, ó Deus, temos sonhos, temos planos, estamos já colocando diante do Senhor, mas nos ajude, ó Deus, a executar esse plano. Que o Senhor nos abençoe e nos dê força, recursos, ó Deus, seja financeiro, material, emocional e espiritual, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Sobretudo, Deus, aplane o nosso coração com o Teu. Tua palavra diz que não basta ter um bom plano, mas que o Senhor está sondando o nosso coração. Então, ó Deus, como o salmista já colocou diante do Senhor, né? Sonda o nosso coração para ver se há algo, ó Deus, de ruim e repreenda, Senhor, tira, troca, transforma, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa viver uma vida agradável ao Senhor,
para que os nossos planos, ó Deus, sejam consagrados a Ti e abençoados por Ti, para que tudo aquilo que a gente for fazer, ó Deus, não tenha só fim de nos abençoar ou de nos fazer bem, mas, ó Deus, de cooperar com o plano do Senhor, com a salvação da humanidade, com a libertação do cativo, ó Deus, com a conversão do perdido. Então, que a nossa vida, independente do que fizermos, qualquer área da nossa vida, Deus, que a nossa profissão, que os nossos relacionamentos seja consagrada a Ti, seja, ó Deus, abençoado por Ti, para que o Senhor use como ferramenta para a Tua glória, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam alcançadas. Te oramos, ó Deus, agradecidos pelo ano que passou, mas consagramos esse ano, ó Deus, que se inicia, para que a Tua boa mão seja conosco, para que o Senhor, ó Deus, seja glorificado e exaltado em tudo que fizermos. Abençoe cada pessoa, Deus, que tiver, ó Pai, ouvindo e fazendo essa oração comigo, que o Senhor a atenda, que o Senhor, ó Deus, a abençoe em nome de Jesus. Transforma a vida de todos nós, para que a nossa vida seja um testemunho para a glória do Senhor. Mais uma vez, ó Deus, te agradecemos e consagramos a Ti, a nossa família, a nossa casa, aos nossos dons e talentos, o nosso ano de 2025, para que seja uma bênção para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a você, meu querido, minha querida, por me ouvir até agora, por estar aqui conosco. Já te convido a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a compartilhar essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas. Deus abençoe a sua vida e um feliz ano novo!